Amém? Amém? Glória a Deus. Queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 19. A palavra de Deus tocou muito ao meu coração nesses dias. Inclusive essa semana nós tivemos a oportunidade de compartilhar um pouco dela lá em casa, na reunião dos homens. Mas Deus continuou a falar ao meu coração, e essa foi então a vontade de Deus para hoje à noite. Você vai lá para o Antigo Testamento, passa todo o Pentateuco, depois de Deuteronômio vem o livro de Josué, depois o livro de Juízes, e aí você vai chegar no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 8 e então daremos prosseguimento à palavra de Deus. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota, por isso fugiram de Davi. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de mão. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeça e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: traga-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? E ela respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. E ele contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá, disseram. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul. E eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul. E ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna chamada Seco, perguntou onde estava Samuel e Davi. E lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. E despido, ficou deitado por todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, louvado seja teu nome. Nós cantamos nessa noite que todo joelho se dobraria e se prostraria diante do Senhor. E nós estamos dobrados e prostrados diante de Ti para ouvir a Tua voz. Agora é o Teu momento, Senhor. Momento de falar conosco. Momento de falar com o Teu povo. Momento de tomar a dianteira de tudo isso aqui e bradar os nossos corações. Fala, Senhor. Como o Salmo 62 diz: fala uma vez,
e 2 vezes nós te ouviremos, que o poder pertence a Ti. Manifesta nesse lugar, nessa noite, o Teu poder, de forma que as vidas aqui presentes venham ser transformadas por Ti, de maneira que nós venhamos experimentar o Teu renovo sobre nós, de forma que a salvação alcance aqueles que precisam ser alcançados aqui nesse lugar, e assim o Teu nome seja exaltado por causa dos joelhos dobrados e das bocas que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Exalta o Teu nome, exalta nesse momento, exalta hoje, exalta agora, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar com uma pergunta a você. Como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua confiança em Deus? Eu sei que dependendo da circunstância que você esteja vivendo e de algumas questões que vocês estejam passando, talvez essa pergunta se torne um pouco distante da sua realidade. Se você estiver vivendo momentos de paz, de alegria e de bonança, onde você está experimentando todo o favor do Senhor e nenhum mal, nenhum problema muito grave tem abatido você ou batido em sua porta, você talvez esteja hoje muito bem e pode estar dizendo: minha fé está firme, minha fé está bem, eu estou em comunhão com Deus, eu estou orando, eu estou buscando a presença dEle. Mas talvez a resposta seja diferente se você estiver passando por aflição. Se os teus dias hoje forem dias maus, se algum problema estiver afligindo o seu coração, amargurando a sua alma, como foram os dias de Davi, talvez você diga assim: minha fé está sendo atacada e minhas forças estão sendo minadas, o meu coração está desfalecendo, porque parece que a esperança está indo embora. E eu quero falar para você, nessa noite, que Deus é um Deus que renova a nossa fé. E o renovo da nossa fé é a base para o equilíbrio total de toda a nossa vida. Se a sua fé está abalada, todo o seu ser estará abalado. Mas se a sua fé está fortalecida, se você nessa noite me disser que está cheio do Espírito de Deus, cheio da confiança em Deus, ainda que os céus se abram, ainda que não haja chão, ainda que seja uma noite negra, escura e sombria, o local onde você esteja inserido, você estará radiante de confiança e de segurança em Deus. E eu espero que nessa noite Deus possa fazer isso nas nossas vidas. Resplandecer a luz da sua graça e restaurar a nossa fé nele. Eu estou dizendo isso porque, embora Abraão tenha sido o pai da fé, e a Bíblia deixa isso muito claro, Davi também foi um homem de grande fé. Não é à toa que o ministério de Davi começa numa grande demonstração de confiança e segurança em Deus. Depois que Israel entra com Josué na terra prometida, esse povo começa a se espalhar na terra e não conquista toda a terra, e por não expulsar os inimigos da terra, começa a sofrer os ataques desses inimigos. A fé desse povo começa a ser minada, de forma que algumas tribos se mantêm de pé, outras caem, outras se levantam, e Deus vai levantando durante um período muito grande de tempo em Israel um homem chamado de juízes, para restaurar a fé do povo. E quando Deus restaurava a fé do povo, também restaurava a sorte daquelas pessoas. E aí o povo então continuava firme na presença do Senhor e se mantinha confiante em Deus. Mas chegou um momento
de frieza espiritual na vida de Israel, tamanho, que até a casa do grande líder, do grande sacerdote daquela época, e na época dos juízes não havia reis sobre Israel, a nação não era unificada, era dividida em tribos. Esse líder, esse sacerdote chamado Eli, não conseguiu levar o povo a permanecer firme na fé. Pelo contrário, havia corrupção na casa do sacerdote. Os filhos dos sacerdotes, que eram que eram sacerdotes também, eram os mais corruptos dentro daquela nação. Roubavam o próprio Deus, roubavam o povo, deitavam-se com mulheres, e por causa disso Deus derrama um juízo sobre aquele povo. E por causa disso Deus então traz a sua mão pesada sobre aquela casa, dizendo que a casa de Eli nunca mais existiria, e a casa de Eli deixa de existir. O próprio Deus mata os 2 filhos do sacerdote Eli, e depois o próprio sacerdote Eli morre ao saber da notícia. Mas antes disso, Deus levanta um homem. Na verdade não era um homem, era uma criança. É aí onde entra a história de Samuel, que havia sido prometido, e nasce da intervenção poderosa de Deus, porque a sua mãe Ana não tinha condições alguma de ter filhos. Há muito ela chorava, há muito ela clamava a Deus e dizia: Senhor, me livra dessa maldição, me dá um filho, tira essa amargura e esse peso do meu coração. E Deus então restaura aquela mulher. Deus então dá a Samuel aquela mulher. E aquela mulher faz uma promessa a Deus: Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolverei, e eu consagrarei a ti, e ele será teu. E esse homem então é o profeta Samuel, e ele começa a liderar a nação. E a nação agora começa a passar por um renovo espiritual. Só que chega um momento na nação em que o povo de Israel olha para os reis das outras nações e diz: nós queremos um rei como esse povo tem um rei. E Samuel fica muito triste, e Deus se ira com aquilo também, porque na verdade a dependência deveria ser exclusivamente de Deus. Deus é que era o rei daquela nação. Mas Deus então diz: atende, Samuel, o pedido desse povo, e escolhe um rei para esse povo. Então Deus levanta um rei de estatura muito alta, formoso, forte, de boa aparência, chamado Saul. Então Saul é ungido rei de Israel. E no início do seu ministério começa a governar no poder de Deus, debaixo da influência de Deus. Mas Saul começa a se corromper. Saul começa a se desviar da presença de Deus por medo de ofender os seus soldados. E aí ele então desobedece a Deus em algumas ordens específicas das batalhas. Por causa disso, da sua desobediência e dos outros pecados que Saul vai cometendo, Saul é rejeitado por Deus. E Deus manda escolher um novo rei sobre a nação. E é sobre esse personagem que nós iremos tratar hoje. Deus manda Samuel até a casa de Jessé, pai de 8 filhos. Samuel chega na casa de Jessé e diz: eu vim, inclusive vai escondido, com medo que Saul soubesse que ele ia ungir outra pessoa rei, porque isso implicaria na queda de Saul e no levantamento de um outro reinado sobre a casa de Israel. Então Samuel vai e unge um rei, não dos filhos mais fortes, não do filho mais velho, não de boa aparência, não os primeiros filhos de Jessé, mas aquele que não estava nem entre os irmãos, estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E esse jovem, cujo nome é Davi, é ungido rei na sua mocidade, e o tempo passa. Davi então, certo dia, vai para a fronteira de batalha, levar alimento para os seus irmãos, tomar informação sobre os seus irmãos, trazer para o seu pai, para acalmar o coração do seu pai. E quando Davi chega lá, fica sabendo que um certo filisteu chamado Golias havia 40 dias que afrontava o povo de Israel, chamando apenas um guerreiro para duelar com ele, e nenhum sequer havia se colocado à disposição para lutar contra Golias. Tamanha era a sua estatura, sua força,
o seu poder, que intimidava todo o exército de Israel. Davi fica sabendo disso, é um jovem, e Davi então tomou uma decisão, e aí é quando começa o ministério de Davi. Tomou uma decisão de servir a Deus, de ir adiante, de seguir em frente e dizer: eu vou lutar contra esse filisteu. E o texto lá de Samuel vai mostrar que Davi desafia o filisteu, mas não com base nas suas capacidades. E quando Saul sabe que Davi ficou disponível para enfrentar o filisteu, manda chamar e diz: Davi, toma aqui minha armadura, vê se você, com minha armadura, consegue pelo menos aguentar 2 minutos de tapa com o filisteu. E aí, vamos ver no que dá. Davi disse: não, isso aqui não me serve. Pegou uma funda, que não é semelhante a uma balinheira nos dias de hoje, baladeira, certo? É como uma tira de couro, onde você colocava uma pedra, Davi sacudia, foi no rio, pegou 5 pedras, e é interessante esse detalhe, porque Davi pegou 5 pedras, não porque ele tivesse medo de errar na primeira, é porque haviam 5 Golias, 5 irmãos, eram 5 gigantes do exército filisteu, esse é o detalhe, porque ele pega 5 pedras, e ele vai enfrentar o gigante filisteu. Quando ele chega diante dele, a primeira coisa que Davi diz a Saul, antes de enfrentar o filisteu, é que ele havia matado leões e havia arrancado da boca de ursos as suas ovelhas no poder do Senhor. E como o Senhor o livrou das garras do leão e do urso, também o livraria da garra do filisteu. Ele chega diante de Golias, e da mesma forma ele diz: você vem contra mim com espada e lança. Ele diz a Golias que você vem contra mim com espada e lança, eu porém vou no poder do Senhor, eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. E diz a Golias: ainda hoje o Senhor me entregará a tua vida em minhas mãos, e eu separei a tua cabeça. Qual o detalhe da vida de Davi que fica muito presente? É que Davi inicia a sua vida, ou que Davi conduz a sua vida numa total confiança e dependência de Deus. Ninguém pediu para Davi entrar naquela situação, ele se colocou porque ele confiava em Deus. Davi não confiava no seu tamanho, porque era um adolescente. Davi não confiava nas suas habilidades militares, porque ele não era um militar, ele não era um soldado. Davi não confiava no exército, porque o exército estava com medo. Davi não confiava na capacidade dos seus irmãos correr lá e tirar ele em última hora. Davi só confiava exclusivamente em Deus. E eu estou chamando a atenção para isso aqui, porque novamente Davi vai precisar confiar exclusivamente em Deus. E talvez hoje nós estejamos precisando confiar exclusivamente em Deus. Exclusivamente em Deus. Então Davi começa a ser honrado pelas vitórias, e Saul então manda Davi servi-lo no seu reino. Davi serve a Saul no seu reino, só que Saul é tomado por inveja muito grande de Davi, a ponto de tentar matar Davi uma vez. Davi foge, depois Davi volta aos seus trabalhos na presença do rei, e foi exatamente isso que aconteceu. O filho de Saul, do rei Saul, Jonatas, foi conversar com Saul e dizer: pai, qual foi o mal que Davi te fez? Ele luta nas suas batalhas, ele matou o gigante por você, ele luta as guerras contra os filisteus e vence por você. Ele te serve todos os dias, qual foi o mal que Davi te fez? E aí Saul diz: não, nenhum, traz de volta a minha presença. Então Davi volta a trabalhar lá no palácio de Saul, e novamente uma batalha contra os filisteus é lançada.
E Davi toma a dianteira na batalha. E Davi vence a guerra por Saul. E Davi luta e conquista para Saul mais uma batalha sobre os filisteus. De forma que o nome de Davi era exaltado e o de Saul também. Porém, o detalhe era que Davi matou 10.000, Saul matou 1.000. Esse detalhe começou então a encher o coração de Saul de raiva e de ódio contra Davi. De forma que, de onde ele deveria esperar apoio, gratidão e auxílio, ele encontrou rejeição, inveja e perseguição. Davi volta então, versículo 8, e eu quero que você fique atento no texto, e houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota, por isso fugiram de Davi. Davi então volta da guerra, volta da batalha para a presença de Saul. E Davi, diga-se de passagem, havia conquistado o direito, porque venceu uma batalha, de tomar a filha de Saul como esposa, Mical. Então Davi, além de servo de Saul, era genro de Saul. Mas o espírito maligno, versículo 9, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando o arco. Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens para a casa de Davi para vigilá-lo e matá-lo de manhã. Então, o que é que nós temos aqui? Qual é o panorama da história de Davi? Davi volta a ser novamente um fugitivo de uma pessoa a quem ele só fazia o bem. Davi volta agora novamente a ser perseguido e ter sua vida colocada em xeque por uma pessoa a quem ele fazia somente o bem. Diga-se de passagem que talvez seja mais fácil você se colocar numa situação de confiança e dependência de Deus, na direção de Deus, como ele fez contra Golias, do que exatamente você viver sendo perseguido por algo que você não fez, pelo mal que você não cometeu, do contrário, pelo bem que você fazia. E eu imagino a confusão dentro do coração de Davi nesse momento, a amargura no coração dele. Poxa, eu faço bem ao rei, eu sirvo ao rei, e agora ele quer me matar. E provavelmente ele não queria só matar Davi, mas toda a família de Davi, porque depois Davi foge com a sua família. E Davi começa a entrar numa situação complicada. Ele sai então do palácio, corre para a sua casa, onde estava a sua esposa, entra na sua casa e conversa com sua esposa acerca dessa situação. O que é que o rei faz? Manda homens para matá-lo. E respeitando aquela noite, os homens vão matá-lo de manhã. Só que no versículo 11 nós vamos ver que Deus começa a agir na vida dos homens de Deus. E nós iremos aprender hoje o que nós devemos fazer para vermos a intervenção de Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer para vermos a intervenção de Deus é que nós precisamos agir em meio às situações mais adversas da vida. Não adianta ficar parado. Não adianta ficar parado apenas chorando. Eu entendo que Davi chegou em casa, deveria ter chegado em casa nos prantos. Poxa, teu pai tentou me matar mais uma vez, tomou-se de uma ira contra a minha vida, e agora o que é que eu faço? E aquela noite para Davi pode ter sido uma noite de choro, de amargura. Os homens estavam escondidos à espreita de Davi para pegá-lo pela manhã. E ele então conversa com sua esposa, e sua esposa o aconselha. Sabe, versículo 11, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela, e ele fugiu. Nós precisamos entender
que nós precisamos tomar uma atitude diante das provações. Por mais debilitado que esteja o seu coração, por mais paralisada que esteja a sua alma, ficar parado não vai resolver o problema. Se Davi tivesse ficado lá estático, paralisado pelo medo, ele não conseguiria salvar sua vida. Agir é a primeira solução. Buscar fazer alguma coisa é a primeira solução. Nem que essa coisa seja correr. Só que é um detalhe. As aflições, quando elas vêm, elas não vêm simplesmente para abalar e paralisar o nosso coração e minar a nossa fé. Ela também mexe com toda a estrutura da nossa família. Porque aqueles que nos amam, quando nos veem em sofrimento, sofrem juntos também. E Davi foi para um exílio. Davi praticamente havia sido exilado e impedido de estar na presença da sua mulher. A sua família estava sendo o quê? Minada. Quando a sua fé é minada, a sua família também é atingida. Por isso que você não pode ficar paralisado, enrijecido, com medo. Por isso que você tem que começar a agir, para que Deus comece a transformar a situação e venha intervir. Esses problemas enfrentados por Davi, como nós enfrentamos no dia a dia, muitas vezes afastam até de nós as pessoas amadas, quando na verdade o que nós mais precisamos nos momentos de desafio na nossa vida são de pessoas junto de nós. E Davi então, com tristeza, foge. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que, além de tomar uma atitude para vermos a intervenção de Deus em nossa vida, é necessário eliminarmos da nossa vida toda a idolatria. Por que isso? Versículo 13, vamos para o texto. Depois Mical, esposa de Davi, pegou um ídolo do clã e deitou-o na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Gente, presta atenção. O que é que tinha dentro da casa de Davi? O que é que tinha dentro da casa de Davi, gente? Havia um ídolo. Entenda que as imagens que nós vemos hoje de alguns santos ou de algumas divindades seguem um padrão de se esculpir imagens e colocá-los dentro de casa, inclusive na mesma perspectiva e intenção. Nessa época se colocava um ídolo dentro de casa porque se acreditava que aquele ídolo era uma divindade protetora da casa, da família. E gente, isso estava no centro da casa de Davi, dentro da sua vida. Isso fazia parte da vida dele. E olha, não era feito os ídolos de Raquel quando foge do seu pai para estar com Jacó, que eram os ídolos pequenos. Era um ídolo grande, a ponto de representar Davi deitado numa cama. O que nós precisamos entender é que a intervenção de Deus, ela vai começar quando nós tomarmos uma atitude, mas também quando nós começarmos a limpar o nosso coração, varrer da nossa vida toda a confiança e toda a segurança depositada em qualquer coisa que não seja Deus. O ídolo era a representação ou a personificação da segurança da família. Então, ter um ídolo em casa era dizer: eu estou seguro aqui por essa divindade que me guarda. Davi precisou ir para bem longe do ídolo para chegar bem perto de Deus.
Talvez você precise tirar seu coração para bem longe daquilo que lhe traz segurança e falsa paz, para colocá-lo bem perto de Deus. Talvez o que esteja minando a sua fé seja exatamente o foco desregulado em tudo menos em Deus. No Salmo 62, que nós lemos ao abrir o culto dessa noite, Salmo do próprio Davi, ele diz: não coloquem a sua confiança nos homens nem nos tesouros dessa terra. Coloque sua confiança exclusivamente em Deus. Se nós não entendermos essa situação aqui, será impossível de experimentarmos a intervenção de Deus em nossa vida. Para mantermos a nossa fé e vermos a intervenção de Deus, é necessário nos afastarmos ou afastarmos a nossa fé dos ídolos do nosso coração. Eu garanto que se eu chegar na casa de qualquer um de vocês aqui, eu não vou encontrar nenhum ídolo feito por mãos humanas. Mas eu tenho certeza que se Deus sondar o meu e o seu coração, Ele vai achar uma fábrica de ídolos. Enquanto eu não encontrar e varrer para fora do meu coração esses ídolos que trazem sobre minha vida segurança, confiança, conforto e falsa paz, a intervenção de Deus poderosamente na minha vida será barrada, será travada. Pare de confiar em você. Pare de confiar nas outras pessoas. Pare de confiar naquilo que o homem pode fazer. Nós precisamos redescobrir o que significa confiar em Deus exclusivamente. Nós precisamos entender que só Deus pode intervir na nossa vida de forma poderosa, de maneira que eu e você não poderíamos fazer. Enquanto nós estivermos colocando condições ou formas, ou buscando fórmulas, ou pensando em estratégias, ou buscando maneiras de dar um jeitinho para Deus agir, Deus não vai agir. Deus só vai agir quando você disser assim: eu não tenho mais nada. Eu não posso fazer nada, meus pais não podem fazer nada, a condição da minha empresa não consigo fazer nada, nem o meu gerente do banco pode resolver meu problema. A medicina dos dias de hoje não resolve. A minha esposa não pode me ajudar. Os medicamentos não conseguem conter. Eu não consigo mais buscar em lugar nenhum esperança e nem depositar mais em nada confiança, a não ser no Senhor. Aí Deus vai começar a agir. Agora, enquanto você estiver buscando depositar a sua fé naquilo que não é Deus, pelo pretexto de que Deus vai agir, você não vai ver a intervenção de Deus. Mas quando você disser: Senhor, acabou, ou o Senhor entra no negócio, ou o Senhor intervém na minha vida, ou o Senhor opera poderosamente, ou nada vai mudar esse quadro, aí sim você diz: Senhor, não tem mais confiança em nada, é só no Senhor mesmo. É só no Senhor mesmo. Mas fazer isso, e aqui vem um detalhe muito importante: a confiança em Deus não é a segurança desesperada em uma fé burra e ignorante, que deposita a sua confiança e segurança em algo que não vê, como se dissesse assim: não tenho mais para onde correr, só tenho para tu mesmo, então vai tu mesmo. Não. A confiança em Deus, ela gera no meu e no seu coração uma segurança e uma paz inexplicável.
E ela é capaz de me levantar e de te levantar até nos dias mais negros da nossa vida, de forma que eu começo a caminhar na certeza de que eu não caminho só, ainda que não esteja ninguém ao meu lado, eu tenho a certeza que Deus está comigo sempre. Isso é confiança em Deus, isso é segurança no Senhor. Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Mas essas pessoas têm essas promessas de Deus realizadas nas suas vidas porque confiam só no Senhor. E o texto então continua a nos ensinar. Versículo 14. Quando chegaram os homens de Saul, que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Os homens acreditaram no que a princesa havia dito, voltaram para o rei, subentende-se que a princesa ia falar a verdade, e eis aí a raiz da idolatria de Mical. Provavelmente o ídolo era de Mical e não o ídolo era de Davi. A prova é tanta que a sua mentira vai florescer por 2 vezes, o seu caráter vai ser demonstrado por 2 vezes. Então Saul enviou homens de volta para ver Davi, dizendo: traga todo jeito, traga na cama, amarre, mas traga que eu vou matar esse homem. Quando os homens chegam lá, versículo 16, eles encontram um ídolo no lugar de Davi. Então eles voltam para o rei agora com a princesa, e Saul então chega para Mical e diz: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela, com medo, certamente, volta a usar aquilo que está impregnado no seu caráter, a mentira. E ela mente novamente. Ele me disse: se não deixasse fugir, ele me mataria. Saul, como o pai, acredita também na sua filha e diz: não, então sobre a ameaça realmente eu não vou te punir por causa disso. Então Saul começa a empreender uma grande perseguição contra a vida de Davi. Entenda, gente, para onde Davi fosse, tinha alguém para dizer aonde Davi estava. O rei tinha informantes em todos os lugares. É pior que uma cidade monitorada por câmeras. A situação de Davi era pior do que fugir com um GPS no bolso sem saber que estava sendo rastreado. As cidades eram teoricamente pequenas, e o rei tinha informantes em todas as cidades. Para onde Davi iria? Para onde Davi ia correr? E aqui vem o terceiro ensinamento dessa noite. Para vermos a intervenção de Deus, é necessário buscarmos a ajuda correta. Às vezes nós agimos, botamos a nossa confiança apenas no Senhor, limpando nosso coração de segurança em qualquer outra coisa, mas vamos buscar ajuda na pessoa errada. E quando você vai buscar ajuda na pessoa errada, não espere dela grande coisa. Quando você vai buscar ajuda em pessoas que não podem te dar a direção de Deus, ainda que deveriam fazer isso, você não vai receber a direção de Deus. Nós precisamos aprender com Davi nessa noite, que a ajuda precisa ser buscada, mas precisa ser buscada na pessoa certa. Versículo 18, vamos ler comigo. Depois que fugiu, Davi foi falar com quem? Com Samuel. Samuel era naquela época o grande profeta e sacerdote sobre a nação, e o homem com maior intimidade com Deus. Foi falar com Samuel em Ramá. Ele contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Naiote provavelmente era a escola dos profetas que Samuel fundou. E aí nós precisamos começar
a aprender muito forte, a praticar na nossa vida as atitudes de Davi. Tem muita gente aqui que ainda está padecendo, porque o seu refúgio, ou a orientação que ela busca, não é em pessoas guiadas e direcionadas por Deus que possam lhe ajudar. Davi não foi atrás de sair dizendo a todo mundo. Davi não correu para a casa dos seus pais. Davi não correu para o auxílio dos seus irmãos. Davi não foi atrás de Jonatas, que era grande amigo seu e filho de Saul. Nem na casa dele Davi buscou auxílio. Davi disse: se é de Deus que vem o meu socorro, é no homem de Deus ou numa mulher de Deus que eu hei de encontrar. Então Davi vai até Samuel. E o que me chama a atenção dentro desse texto é que Davi não foge. Você não vê o texto mencionando que Davi está em desespero. Davi não está em pânico, num estado emocional totalmente devastado, ainda que no Salmo 59, que ele escreve acerca desse episódio, ele mostra toda a sua amargura e peso no coração. Davi não está paralisado pelas circunstâncias. Davi então encontra Samuel e conta tudo. Samuel, a situação é essa. Eu preciso da ajuda de Deus. E qual é a atitude dele, gente? E aqui é o ponto central desse texto. Qual é a atitude de Samuel e Davi? O que é que eles fazem? O que é que Davi faz sob a orientação de Samuel? Vai lá para a casa dos profetas, Naiote. Fazer o quê? O texto diz que eles foram para Naiote, local na casa dos profetas, e ficaram lá. Ficaram lá fazendo o quê? Tomando um cafezinho, pensando numa estratégia de fuga. Ficaram lá fazendo o quê? Botando o joelho no chão e a cara no pó. Porque só quando o joelho está no chão e a cara está no pó é que a gente pode experimentar a intervenção de Deus. Mas não foi por 5 minutos, nem 10 minutos de choro e 20 de oração. O texto vai nos mostrar que esses homens disseram em seu coração, e é interessante que Samuel comprou a briga de Davi. Samuel compra a causa e a briga de Davi, porque estava ajudando o fugitivo do rei. Nós precisamos encontrar homens e mulheres de Deus que comprem a nossa causa para lutarmos juntos, porque sozinho nenhum cristão fica de pé. Sozinho você não consegue caminhar nessa vida. Nós precisamos de alguém para caminhar conosco com o mesmo Espírito de Deus, para nos guiar para Deus. Samuel pega Davi, toma Davi nas suas mãos e diz: vamos buscar Deus. E bota o joelho no chão e a cara no pó, e passam todo aquele dia o quê? Orando, buscando a Deus. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E se Saul quiser me matar, vai ter que me matar aqui orando e buscando o Senhor. Mas até que o Senhor me abençoe, até que a tua graça seja manifestada, até que a tua intervenção aconteça na minha vida, nós não sairemos daqui. E foi isso que eles fizeram. Se alguma pessoa a quem você foi buscar ajuda te disser alguma coisa diferente dessa, não é de Deus, não é a pessoa que Deus colocou. Quer uma demonstração que aquela pessoa foi uma pessoa que Deus colocou para caminhar com você? Primeiro, ela vai pegar na sua mão e vai dizer: eu vou lutar com você.
eu vou caminhar com você, eu vou chorar por você, eu vou orar por você. Segundo, ela vai orar junto com você até que Deus se manifeste poderosamente. E foi isso que eles fizeram. Passaram todo aquele dia orando, buscando a presença do Senhor. Senhor, da tua presença nós não iremos sair. E aí ficou muito claro que a atitude de Davi, o coração de Davi, estava totalmente dependente e confiante em Deus quando ele foi lutar contra Golias. Davi sabia a receita do bolo. Davi sabia que só Deus é que pode fazer coisas extraordinárias. Só Deus é que pode operar milagre. Davi sabia que só Deus pode intervir e mudar o quadro da minha e da sua vida. Davi sabia que só Deus pode fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. O problema é que nós sabemos o que Deus diz, nós sabemos qual é a receita do bolo, nós sabemos o que Deus nos ensina para fazer. A diferença está que muitos de nós não fazemos. Por isso não vemos, não conseguimos enxergar as grandes intervenções de Deus na nossa vida. E passa-se 1 ano, e passa-se 2 anos, e passam-se 3, e vão 4, e vão 5, e vão 10, e você chorando amargamente pelo mesmo problema, porque você não aprende que para ter a intervenção de Deus, você tem que tomar uma atitude de ir até Ele. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Vos aliviarei. Isso é uma promessa. Quem prometeu isso é fiel para cumprir, poderoso para fazer. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o teu coração. Isso é o quê? Uma promessa. E quem prometeu, cumpre. No dia da angústia, busca-me e eu te levantarei. Todo o que busca, alcança. Todo o que pede, recebe. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Quantas promessas de Deus estão colocando diante de nós hoje? Estão sendo colocadas diante de nós hoje para dizer para mim e para você: busque-me. Venha até mim, eu irei até você. Clame a mim, eu te responderei. Agora a pergunta que deve vir ao nosso coração: quantos daqui hoje tomarão uma posição na sua vida e uma atitude de buscar a Deus até que Ele se manifeste? O grande problema chama-se a impaciência. Eu quero orar 10 minutos para Deus operar 10 anos de milagres. Eu quero buscar a Deus 2 dias para que Ele passe 20 operando milagre. O que nós precisamos ter e aprender é ter paciência em buscar a Deus, constância, insistência, perseverança em buscar a Deus. Nós lutamos quando nós queremos resolver os nossos problemas, usamos todos os nossos recursos, toda a nossa influência, toda a nossa habilidade, tudo que tiver ao nosso alcance, quando nós queremos alguma coisa. Suamos até sangue para alcançar aquilo que a gente quer. Mas quando é para buscar a Deus, somos como um doente em cima de uma maca que precisa ser arrastado, que precisa ser levado. Ver a operação de Deus hoje e o poder de Deus sendo manifestado hoje, como fez nos tempos de Davi e durante toda a história da humanidade, não é uma condição, ou não está subordinada ao fato de Deus ter mudado a forma de agir ou não. Pelo contrário, Deus não mudou, o povo é que mudou. Parece que não se fazem mais homens e mulheres de Deus com a mesma fé que Davi tinha. Davi foi persistente, perseverante,
intenso na busca por Deus. Davi estava encantado com o poder de Deus. Davi sabia a fórmula. E muitas vezes você fica dizendo: Senhor, qual é a resposta? Senhor, o que eu faço? E Deus está dizendo: me busque que eu ajo, me busque que eu vou ao teu encontro, vem até mim que eu vou até você. E o que é para fazer? Deixe, que Deus sabe o que vai fazer. O que você e eu temos que fazer é buscar a Ele de todo o nosso coração. Davi teve o mesmo comportamento de dependência e fé em Deus quando enfrentou Golias. O mesmo. E a última lição que nós tiramos daqui, desse texto, está no versículo 19. Vamos lá. Saul foi informado. Lógico. Você precisa aprender uma coisa, e eu também. O fato de buscar Deus não elimina o problema de cara. Pelo contrário, tudo indica que ele vai tomar uma proporção maior. Eu não sei se você já passou por essa experiência de estar numa provação e começa a orar, começa a buscar Deus, começa a jejuar, começa a clamar, e aí você diz: agora vai resolver, aí o problema dobra. Você diz: rapaz, eu estou orando um pouco, eu vou orar mais, busca mais, jejuma mais, e o problema triplica. Essa mesma coisa aconteceu na vida de Davi. Só que o tamanho do problema não pode tirar você do centro da vontade da comunhão com Deus, até que Deus lhe devere. Versículo 19. Saul foi informado: Davi está em Naiot, em Ramá. Disseram. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por quem? Por Samuel. O que Samuel fez? Todo mundo que puder botar o joelho no chão para orar, vamos orar. Samuel começou a buscar outras pessoas que poderiam, na mesma sintonia, entrar cheio do Espírito Santo na presença de Deus, para que Deus viesse a intervir. Dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Ou seja, Deus anulou o primeiro problema de Davi. Aqueles homens que vieram para matar Davi foram o quê? Tomados pela presença de Deus. E o mal que estava para ser feito Davi não pôde ser feito, porque foi anulado pelo próprio Deus. Davi estava consagrado, buscando a Deus, sem sair da posição, perseverando na presença de Deus, e Deus agiu poderosamente, contagiando até os inimigos. Só que o texto continua. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros. Na verdade não eram mensageiros, eram assassinos, tá? Contratados para matar Davi. E estes também entraram em transe, segundo grupo. Depois mandou um terceiro grupo, e estes também entraram em transe. E parece que você diz: rapaz, eu venço uma batalha, depois parece que vem outra batalha, como se não bastasse, ainda vem uma terceira leva. E é exatamente aí que Deus vai manifestando o seu poder. E a grande questão que Deus nos ensina nessa noite: não saia da posição da presença de Deus. Não saia da presença de Deus por nada, por nada, por nada. Davi poderia ter entrado em desespero, ou ao mesmo tempo ele poderia ter dito: pronto, o primeiro grupo agora entrou em transe, agora é hora de correr, é hora de fugir para mais longe. Deixa eu dizer uma coisa para você: não corra do problema. Porque o problema não se resolve correndo dele. O problema só se resolve enfrentando. Ainda que você fuja para muito longe, como Jonas fez, o problema vai atrás de você, aonde você for. Não corra do problema, corra para Deus. Quando Saul tinha esgotado os seus mensageiros, disse: não, peraí. Tem um ditado que diz que quer fazer alguma coisa bem feita, vai e faça você mesmo. Saul fez isso. Depois mandou o terceiro grupo. Ninguém matou Davi. Chegava lá, o povo, pum, caía em transe com o poder de Deus. Finalmente ele mesmo foi a Ramá.
chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. Eles responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar em Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel e